Olá, meu querido aluno. Olá, minha querida aluna. Eu tô aqui para te passar uma super dica para você que vai fazer a prova da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul. Eu quero conversar contigo rapidinho, só um apanhado geral sobre aquele edital, né? O edital meio complexo, meio comprido ali, só que veio poucas coisas no edital. Veio falando de sistema operacional, né? O Windows, que ela sempre cobra, e a parte do Word, a parte do Excel, o Calc e também a parte do Writer, né? Aí ela cobrou ali 3 navegadores de internet, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, é o que ela sempre cobra no concurso. Então a gente não precisa aprofundar muito em outras coisas, segurança, redes, noções básicas, né? A gente vai ficar só nesses aplicativos e no sistema operacional, igual ela trouxe no edital. E eu quero conversar contigo agora sobre os editores de planilhas. Beleza? Vamos falar sobre o Excel e sobre o Calc. O Excel ali, ela colocou uma versão bem antiga, né? A versão 2007, antiga, né? Mas ela cobrou uma versão um pouco mais ultrapassada. E o Calc aqui é o LibreOffice, o BR Office Calc, aqui tanto faz para o teu estudo. Legal? Então eu vou passar uma dica bem rápida aqui para vocês, em pouco tempo que eu tenho, sobre como que funcionam esses aplicativos e como que a banca pode cobrar isso no concurso público. Primeiramente, a gente tem que ter em mente a extensão. O que é extensão? É quando você salva o arquivo. Por exemplo, o teu arquivo do Word você salva em docx, certo? Aqui, o Excel você vai salvar em XLSX. Lembrando que o X começou do 2007, né? Foi 2007, 2010, 13, 16... Então aqui no 2007 a gente já coloca o X no final. Maravilha? E o Calc é a extensão ODS, Open Document, que seria planilhas, né? O termo em inglês ali para planilha. Então são as duas extensões dos editores aqui, isso tá tranquilo, beleza? Aqui embaixo eu tenho a sequência de leitura. Isso aqui é a mesma sequência de leitura da matemática. Se você tem ali 3 vezes 2 mais 2, então primeiro você tem que resolver o vezes, né? Mas se aparecer assim, 2 mais 2 vezes 2, o que você vai resolver? Primeiro a soma? Não. Olha só a sequência de leitura tanto do Excel quanto do Calc. Você tem que ver a sequência de leitura da matemática. Primeiro a gente tem o sinal de exponenciação, certo? Tem outros, tem uma sequência bem grande, mas aqui para jogo rápido e o que mais cai no concurso, principalmente a Fundatec, ela cobre isso aqui, ó, a exponenciação, né? Então você vai ter que ver qual que é o elevado primeiro, depois a multiplicação e a divisão, aí você faz mais, menos ali e os valores de comparação. Menor, menor que, maior, maior que, diferente, igual, maravilha? Então nós temos aqui todas as sequências de leitura. Só uma observação bem legal para você é que fórmula e função são coisas diferentes, certo? Fórmula e função para o Excel seriam coisas diferentes. Eu tenho fórmulas que eu posso montar e funções são aqueles negócios prontos, por exemplo, C, média, soma, int, certo? Mas para concurso, como é que isso funciona? É tudo a mesma coisa. Então, se a banca perguntar a função tal, a fórmula tal, é tudo a mesma coisa. Fechou? Então, fórmula e função para concurso público, isso não serve só para Fundatec. Você que tem outros, almeja outros concursos aí, isso vale também para CESP, FCC, FUNCAB, VUNESP, FEPES, tanto faz, beleza? Então, fórmula e função é tudo a mesma coisa. Aceita. Fechou? Então eu quero passar aqui para você na sequência as funções, as fórmulas que mais caem no concurso público. Quais são as funções, as fórmulas que ela mais cobra no concurso público? Primeiro, eu tenho a função média. E isso é geral. É as funções e as fórmulas que estão mais caindo ultimamente. A função média, a função moda, a função mediana, a função mod, que eu vou passar daqui um pouquinho. Então tá em moda, né? 2017 ali, agora 2018, isso aqui, ó, tá na moda, né? Eles estão cobrando direto essas paradinhas aqui. Então vamos direto na diferença. Olha só, a função média, ela retorna a média aritmética. Tome cuidado, porque ela vai falar a média geométrica. Tá bom? Então é a média aritmética. Mas se ele não falar, falou só média, aí você aceita como média aritmética. Beleza? Mas tome cuidado, porque a banca gosta de trocar média aritmética por média geométrica. Isso aqui é seria mais um erro de nomes, né? Não seria nem o uso da função, o uso da fórmula ali. Mas como é que usa isso aqui? A gente coloca a média com acento, tanto no Excel quanto no Calc, coloca a média, aí você pode definir o intervalo ou a matriz, os valores ou a matriz. Você pode utilizar os dois pontos, você pode utilizar ponto e vírgula para separar os valores ali, né? As células.
Ou você pode inserir o valor direto. Você não precisa referenciar células. Você pode colocar o valor direto, 10, 20, 30 e tal. Fechou? Então, cuidado com isso aqui, tá? Você pode trabalhar desses dois jeitos. E lembrando que média tem acento no média, tá? Legal? E a moda, o que que faz? A média é assim, ela vai somar todos os valores e retornar o valor do meio, né? Por exemplo, só um exemplo bem básico aqui. 10, 20, 30. Eu quero a média desse negócio aqui. Então eu tenho que somar tudo, vai dar 30, 60 e dividir por 3. 60 dividido por 3 é 20. Legal? Então a média, você soma tudo e divide pela quantidade que somou. Isso tá legal. E a moda? Como é que funciona a moda? A moda, tanto no Excel quanto no Calc, ela é representada pela expressão modo. Modo, moda, é a mesma coisa. E olha lá que legal. O que que faz a função moda? A função moda, ela retorna o valor que mais se repete no intervalo. Se você tem uma matriz ali, ou um conjunto de células, um conjunto de valores, ela vai retornar para você aquele valor que mais se repete. Vamos para uma aplicação bem simples desse negócio? Imagine que você tem ali uma planilha simples do Excel, certo? E você está trabalhando ali com linhas, 1, 2, 3, 4, e com as colunas A, B, C, D. E você tem os seus valores ali, ó. 1, 2, 3. Olha que números mais zoados, né? Mas dá para entender, ó. 1, 2 e 3. Fechou? O que que eu vou retornar? Na minha função, na minha fórmula modo ou a moda, eu vou fazer o seguinte, ó, modo de A1 até A4. Esse aqui é só um exemplo prático para você entender o que está acontecendo. Beleza? Modo de A1 até A4. Dei um Enter. Qual é o valor que vai aparecer para mim ali? 1. Cuidado que a banca vai falar assim para você. O resultado disso aqui é A1 e A2. Ela vai falar que ele retorna a célula. Não, ele não retorna a célula. Ele vai retornar o quê? O valor que mais se repete. E ele não vai somar o valor que mais se repete. Cuidado com as possíveis pegadinhas. A moda, o modo no caso ali, ela vai retornar o valor que mais se repete dentro de um intervalo. E você pode indicar os valores aqui também. Fechou? Você pode colocar os valores direto ou referenciar células. Top? Isso aqui é tranquilo, né? Mas agora vamos dar uma avançada no negócio. Eu tenho a tal da mediana e eu tenho o tal do mod, né? O que seria essa mediana? A mediana ela é representada também pelo MED. E olha só, o que é a mediana? Ela retorna o número central. Cuidado, nem sempre média é um número central. Fechou? Nem sempre a média é o número central do intervalo. A mediana sim que é o número central. Então olha só que legal, vamos fazer uma tabelinha bem simples aqui também para você entender, certo? Se eu tenho dentro ali da minha planilhazinha do Excel, se eu tenho os valores 1, 2, 3 e 4, aí eu vou fazer o seguinte, ó, de A1 até A4, beleza? Aí eu escrevi med, certo? Igual med, porque essa é a sintaxe, a estrutura da função, med de A1 até A4, e dei o Enter. Qual é o valor central desse meu conjunto? Qual é o valor central? Não tem. Então, olha só, em um conjunto par, o que eu devo fazer? Em um conjunto par, em um conjunto referenciado ali, que for par, eu vou somar os dois centrais e dividir por 2, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 2 mais 3, que é 5, e divido por 2, que dá 2,5. Fechou? Então, se for um conjunto par, eu somo os dois centrais e divido por 2. Legal? E um conjunto ímpar, como que é? Vamos supor que eu tenho o valor 5 aqui embaixo, na célula A5. Como que ele faz? Em um conjunto ímpar, ele retorna o central, porque em conjunto ímpares eu vou ter um valor central. Legal? Mas uma observação que a gente tem que fazer aqui na mediana. Na mediana, você tem que colocar os números em sequência. Você não vai ver isso aqui acontecendo, o resultado já vai ser retornado para você direto. Mas imagine o seguinte, esqueça essa coluna aqui, ó. Imagina assim agora, ó. Eu tenho ali o valor 3, 2, 1, 4 e 5. Beleza. Se eu faço med de A1 até A5, se eu faço aqui med de A1 até A5 e dou um Enter, qual é o meu resultado? A banca vai falar que é 1. Tá errado. Cuidado.
Tá vendo que os números estão fora de ordem, em ordem crescente? Você vai ter que fazer na mão, porque o programa automaticamente coloca em ordem crescente. Não é que as células serão alteradas. Cuidado com isso. Aqui não vai ser alterado os valores das células. Vão continuar a mesma coisa. Só que o programa automaticamente coloca em ordem para você. 1, 2, 3, 4, 5. Então a mediana, olha só, retorna o número central de um conjunto, faça essa observação em ordem crescente. Em ordem crescente. Em ordem crescente. Tá? Então cuidado com a mediana. Ele coloca em ordem crescente e retorna o do meio. Se for um conjunto par, soma os dois centrais e divide por 2. Maravilha? E mod? O que é o mod? O mod é o resto de uma divisão. Você pode indicar aqui tanto um valor ou quanto indicar as células. Por exemplo, se a sua célula A1, vamos fazer aqui ó, rapidinho. Se a sua célula A1 tiver o valor 10 e se a sua célula A2 tiver o valor 4, você pode referenciar mod A1, ponto e vírgula, A2, certo? Tanto faz. Ou você pode inserir os valores aqui. Legal. Mas o que é o resto de uma divisão? Eu aprendi isso no ensino médio. Resto de uma divisão é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos lá. 10 dividido por 4. Eu consigo dividir quantas vezes? 2 vezes, aqui dá 8 e o meu resultado é 2. Isso aqui é o resto da divisão. Da divisão. Beleza? Então tome cuidado, porque a banca pode tentar te fazer uma pegadinha aí, né? Fazer alguma pegadinha e querer te confundir com o resto da divisão com o valor de quantidades somados aqui. Se eu colocar 3, por exemplo, 10 dividido por 3, eu consigo somar quantas vezes? Eu consigo dividir, perdão, quantas vezes? 3 vezes, aqui me retornaria o 9 e me dá como resto de divisão 1. Então, cuidado que mod, e tem que ter essa sintaxe, essa estrutura, com o ponto e vírgula, não é uma vírgula aqui, é o ponto e vírgula, eu tenho que ter essa estrutura aqui. Beleza? Então, eu quero conversar com você agora sobre as funções de arredondamento, tá? Então, vamos lá para outro quadro que eu quero te mostrar. Vamos lá. Então, aqui estão as principais funçõezinhas que a banca gosta de cobrar sobre o arredondamento. Aquelas funções que arredondam resultados, que aproximam resultados do zero ou afasta do zero. A gente tem que ter em mente o seguinte. Quais? Às vezes a banca só pergunta o seguinte. Qual é para arredondar para cima, qual é para arredondar para baixo, qual aproxima do zero, qual afasta do zero. Então, a gente, às vezes, o suficiente, às vezes, para a gente é só saber a sua função, né? Qual é o resultado que ela vai apresentar. A gente nem precisa fazer as continhas, a gente vai direto para o resultado. Às vezes a banca pergunta assim, a função int, tanto no cálculo quanto no Excel, a função int, ela arredonda para cima ou para baixo? Opa, então a gente já tem que saber isso em mente. Às vezes isso é o suficiente para você acertar numa questão. Legal? O que eu quero fazer uma observação aqui da função int é que a gente não coloca casas decimais, tá? Então, olha, ela arredonda para baixo, tá? O inteiro para baixo. Int, chuta. O que o int faz? É até o inteiro mais próximo. Se são funções de arredondamento, a função int vai arredondar para baixo até o inteiro mais próximo. Beleza? Por que o resultado é 30 e não 29? Porque ela não vai diminuir, ela não vai subtrair resultado, ela vai simplesmente arredondar para baixo. Qual é o valor inteiro mais próximo aqui, para baixo, né? Seria o 30, certo? Aqui eu tenho um número dividido, fracionado e tal, mas o número inteiro seria o 30. Cuidado que a banca vai falar para cima, tá? E como é questão de múltipla escolha, ela vai jogar ali para você 31. Cuidado, beleza? Então o resultado é 30 porque ela joga para baixo até o primeiro inteiro mais próximo. Maravilha? E eu tenho a função arredondar para baixo. O que essa função faz? Arredonda para baixo. Mas olha só que legal, ela vai trazer esse termo aqui, ó, aproxima do zero. E se você aproximar do zero, não é para baixo? É. Então às vezes ela vai jogar um resultado para você ali, ó, um valor 30, certo? Ela vai jogar 30, nananana. Legal. Então ela vai falar, a função arredondar para baixo aproxima esse valor do zero. Sim, porque ele arredonda para baixo. Então se apresentar assim, arredondar para baixo, arredonda para baixo ou arredondar para baixo aproxima do zero, tá correto. Legal? Só que a diferença do int e do arredondar para cima e para baixo, eu preciso especificar as casas decimais.
Aqui no inteiro eu não preciso, mas no arredondar para baixo e para cima eu preciso especificar a quantidade que eu quero ali, ó. Aqui eu quero 0 casas depois da vírgula. Então, meu resultado é 30. E se eu colocar 1, vai ser 30, aqui é arredondar para baixo. Vai ser 30,6, não é 30,5. Eu não vou diminuir 0,01, eu vou arredondar para baixo, tá? Cuidado com isso aí. Então, eu posso especificar a quantidade de casas decimais aqui. Beleza? Aqui no arredondar para cima é a mesma coisa. Se o arredondar para baixo aproxima do zero, o arredondar para cima afasta do zero, vai deixando mais longe. Então também a banca pode vir falando desses dois jeitos, arredondar para cima ou a função que afasta do zero. Lógico, vai arredondar para cima. Beleza? E olha só a sintaxe e a estrutura dela. Eu indico aqui qual é o meu valor, o meu resultado. Ou eu posso referenciar uma célula, por exemplo, A1, certo? Posso referenciar esse valor de A1, ou coloco o valor direto, e aqui também posso colocar, por exemplo, 1, que eu quero uma casa decimal, 2 casas decimais, aí ele vai me retornar o resultado aqui sempre arredondando para cima. Se eu quero apresentar uma casa decimal depois da vírgula, o que vai apresentar para mim aqui? 31,7, porque eu vou arredondar para cima, fechou? Então só a diferença do arredondar para baixo e arredondar para cima, você precisa especificar as casas decimais aqui e no int isso não é possível. Fechou? Se você colocar aqui dá erro, tá? Isso aqui dá erro da função, erro da forma. Vamos acompanhar comigo ali o resto então das funções de arredondamento. Eu tenho a função arred, que é a função mais velha do concurso público. E o que a função arred faz? Ela arredonda com uma quantidade de casas decimais especificadas. Aqui eu coloquei arredondar para cima ou para baixo? Não. Então vai depender do valor. Tudo depende do valor. Eu trouxe 2 exemplos. A arred 30,6599 e o arred 3,6499. Você está vendo que aqui eu especifiquei quantas casas decimais eu quero apresentar? Então, olha só. Eu quero apresentar uma casa decimal. Então, quer dizer que é isso aqui que vai aparecer, não é? Só esses 3 números? Um valor depois da casa decimal? Beleza. E aqui nesse outro exemplo, uma casa decimal. Então, quer dizer que vai apresentar só esses 3, né? Fechou. Olha só que legal. Na função arred, se você especificar uma casa decimal, ela vai olhar para esse próximo valor. E se esse valor for igual ou maior do que 5, ele arredonda para cima. Como nesse meu exemplo aqui, ó. Arred 30,6599. Olha só que bacana. Eu quero uma casa decimal, beleza? Então, ele vai olhar para esse valor aqui, ó. Esse valor aqui é maior ou igual a 5, então ele arredonda para cima. 30,7, olha o meu resultado. Olha só, aqui de novo, uma casa decimal. Então, esse carinha vai olhar para esse aqui. É menor ou igual a 4? Para arredondar para cima, tem que ser maior ou igual a 5. Para baixo, menor ou igual a 4. Então, a arred, esse conjunto aqui que eu apresentei, o resultado é 30,6. Não é 30,5, porque ele não vai diminuir 0,1, tá? Então, tome cuidado com isso aqui. Aqui na função arred, eu tenho que analisar qual é o próximo número. Se eu coloco aqui 2, ó, vamos trazer um outro exemplo para você ver. 2. Fechou. Eu quero apresentar esses 2 valores, né? Então eu tenho que automaticamente olhar para cá. Opa, e eu analiso, é maior ou igual a 5? É maior ou igual a 5. Então eu vou arredondar para cima. Fechou? E qual que é meu próximo valor de arredondamento aqui? 30,66. Tá? Então vai aparecer lá 30,66. E você faz a mesma coisa aqui embaixo. Então no arred, não é sempre para cima, não é sempre para baixo. Cuidado com essas pegadinhas aí, tá? Você tem que olhar o valor, o conjunto de valores apresentados ali para você e comparar. Opa, esse aqui é maior ou igual? Então o resultado vai dar o mesmo que o do anterior ali. Legal? Então só analisa. É maior ou igual a 5? Para cima. É menor ou igual a 4? Arredonda para baixo. Legal? Essa função arred aqui, ó, ela é muito utilizada também em comparação com o def/num/dec, def.num.dec, que é uma outra funçãozinha do Excel e do Calc. O que faz o def.num.dec? Essa função, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai retornar, certo? Um valor ali para você com a quantidade de casas decimais especificadas, só que o def/num/dec, ele tem uma seguinte situação.
Aqui é uma célula do Excel e do Calc. Números, Números, ele é apresentado na direita, alinhado à direita ou à esquerda? Números, à direita. E textos, à esquerda. Legal. O arred, ele vai arredondar números e vai retornar resultado de números. Então o arred continua para cá. O def.num.dec, que é definir números de decimais, ele retorna o resultado como texto alinhando à esquerda. Então faça esse comentário aí no seu material. Creio que você está copiando tudo isso que eu estou te passando, né? Então, você faz essa observação. Aqui no arred, faz uma obs embaixo e coloca def.num.dec. Ele retorna, faz a mesma coisa que o arred, mas ele retorna o resultado em texto. Ele retorna como texto. Não é que vai aparecer a palavra 30, vírgula, não vai aparecer isso. Vai aparecer o valor 30 e tal, só que como texto, alinhado à esquerda. Legal? A função teto. Já pergunto para você, teto é em cima ou embaixo? Teto é em cima, pelo menos na minha casa é em cima. Então, teto, ele arredonda para cima. Aqui já matou a questão, beleza? Mas olha só, o que seria múltiplo de significância? É o valor que você quer arredondar. Eu trouxe um exemplo. O teto, 30,6999, tá vendo aqui? Aí eu coloquei aqui, ó, múltiplo de significância, 0,1. Então eu quero arredondar para cima, teto, arredondar para cima, com essa significância aqui. Legal? Então o meu resultado, se eu acrescentar o múltiplo de significância, ele vai para 30,70. E o Excel vai te retornar 30,7, porque ele vai suprimir o último zero ali. Tá? Então, múltiplo de significância é um valor que você indica para ser múltiplo, tá? Para ser múltiplo, mas aqui é com casas decimais. Eu vou passar para você daqui um pouco o MARED, que você vai ver como é que ele funciona diferente do teto, tá? Então, aqui é o múltiplo de significância. Creio que você já saiba o que é o múltiplo, tá? Porque eu não consigo trabalhar aqui, é mais parte de matemática mesmo. Mas a função teto arredonda para cima, só que você precisa especificar qual é o múltiplo que você quer utilizar ali no arredondamento. Qual é o valor, né, que vai ser utilizado como significância para arredondar. Então é essa palavra aqui, ó, que vai definir a questão. Fechou? O teto é arredondar para cima. Mas existe uma função que arredonda para baixo com múltiplos de significância? Existe. Arred multi b. Arredondar múltiplos para baixo. Aqui fica fácil. Se a banca vier perguntando sobre múltiplos de significância, você já sabe que é as duas. O teto que arredonda para cima e o arred multi b que vai arredondar para baixo, tá? Então, na hora da prova, como é que você vai lembrar? Teto fica em cima, então a outra é para baixo. Arredondar múltiplos para baixo. E ela vai fazer a mesma coisa, você especifica aqui qual é o múltiplo de significância que você quer e ele vai dividir, né? Eu gosto de trabalhar no múltiplos com divisão. Tem gente que faz com multiplicação e tal, mas eu faço com as divisões que para mim fica mais fácil. Então, se eu quero fazer ali um múltiplo de significância, que seja 0,5 desse meu valor aqui, ele vai arredondar para baixo, lógico, né? Então, meu resultado é 30,5, 30,50, só que ele suprime o zero ali, porque é um número desconsiderado no Excel. Legal? Então, só cuidado com isso aqui, ó. Teto arredonda para cima e a arred multi b arredonda para baixo. Ambas funções precisam de múltiplos de significância. Você precisa identificar qual é o múltiplo de significância ali. Fechou? E se vier uma questão assim, você vai acertar, porque é uma questão meio que dada, né? É uma questão mais tranquila. Quero passar para você aqui para a gente finalizar a função MARED ou MARED, né? MARED parece coisa mais de cowboy, né? Na minha cabeça parece. Mas o MARED, o que ele faz? Ele retorna um número que você quer com um múltiplo desejado. Aqui é mais fácil que no teto e no arred multi b. Porque você coloca o valor ali que você tem, ou referencia a célula, e você já joga qual é o múltiplo que você quer arredondar ali. Beleza? Aí aqui ele vai funcionar no mesmo esquema do arred e do def num dec. Só que ele retorna como um número mesmo, igual o arred retorna número. Legal. Se eu quero um número próximo aqui, não importa, ele vai ver qual que é para cima ou qual que é para baixo. Ele vai ver qual é o múltiplo mais próximo de 20, do 8, certo? Então eu tenho lá 8, 16, 24. Então ele considerou para cima mais fácil de arredondar. Então ele achou mais fácil encontrar o 24 do que baixar para o 16, tá? Tem as regras do Excel ali.
beleza? Então, meu resultado ele é o 24, fechou? E eu tenho aqui, o M-Ahead, ele funciona no mesmo esqueminha dos múltiplos ali, fechou? Função par e função ímpar. Chuta! É a mesma coisa que arredondar para cima e arredondar para baixo, né? A função par, ela arredonda também até o par mais próximo. Mas a gente tem que fazer uma observação muito importante. Aqui, se o meu número for positivo, por exemplo, 30, ele vai arredondar para cima. E se meu número for negativo, por exemplo, menos 30,6999, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para baixo. Então, se for negativo aqui, ele vai ser menos 32. Tá? E se o resultado for positivo, vai ser 32 positivo. É só eu analisar ali se o valor é negativo ou positivo. Par, ele arredonda para o próximo par da minha progressão, da minha sequência numérica ali. Se o número for positivo, ele arredonda para o par positivo para cima. Se o número for negativo, ele vai arredondar para o par negativo para baixo. Legal? E a função ímpar? Aqui é a pegadinha da questão. Ela vai trazer a explicação do par para você. E depois vai jogar a explicação do ímpar. E ela vai fazer o seguinte: ímpar, papapá, funciona do mesmo jeito ali. Então, o meu resultado disso aqui é 29. Certo ou errado? Tá errado. Porque o ímpar em números inteiros arredonda para cima. Então, seria 31 meu resultado, não 29. Cuidado, isso aqui é velho de concurso. Ela joga a explicação do negócio, você lê, entendi. Só que ela faz uma pegadinha aqui embaixo, tá? Ela vai tentar te induzir a baixar o resultado. O par arredonda para cima se o número é positivo e arredonda para baixo se o número for negativo, até o par mais próximo. Ímpar arredonda para cima se for número positivo, até o ímpar mais próximo, e o ímpar arredonda para baixo se o número for negativo, até o ímpar mais próximo. Legal? Eu vou dar uma dica muito importante para você. Vai para o Excel, vai para o Calc, tanto faz, isso aqui funciona em todos, tá? Vai para o Excel ali, vai para o Calc e teste tudo que eu falei isso aqui, tá? Todas as funções, as fórmulas que eu passei aqui, teste todas elas, tá? Pelo menos umas 3 vezes cada um. Estudar para concurso é isso, é sentar na frente de um computador e aplicar a informação que você acabou de receber. Eu tenho certeza, e eu garanto isso para você, se você passar isso aqui, ó, estudar isso aqui umas 2, 3 vezes hoje, agora, acabando de ver esse vídeo, você vai aplicar isso aqui. Você estuda umas 2 vezes isso aqui. Daqui 7 dias você faz de novo, mais umas 2, 3 vezes. Daqui 7 dias, mais uma vez, 2, 3 vezes. Aí você pode ir trabalhando com isso aqui de mês em mês. Faz um mês sim, demora mais uns 30 dias, faz de novo. Você nunca mais vai esquecer isso aqui. Depois que você viu umas 10 vezes, isso fica na tua cabeça pro resto da sua vida. E depois que você passa no concurso, você vai continuar sabendo disso aqui. Só que você não vai usar mais pra nada, beleza? Então, espero ter ajudado mais um pouco. Me despeço por aqui, acompanhe o canal, curta o vídeo, curta a página, siga a gente. Falou, valeu, tchau!